Olá! Nessa aula aqui eu vou falar sobre dois pontos que são ferramentas do ZBrush que estão envolvidas com os brushes que a gente viu na aula passada. E as ferramentas que eu vou mostrar são essas duas aqui, ó, o Stroke, que fica aqui, e o Alpha. Eu vou falar primeiro do Stroke, mas antes eu sugiro que você insira aí alguma primitiva, algum objeto para você trabalhar em cima, né, para você testar essas ferramentas que eu vou mostrar. No caso aqui eu já coloquei uma esfera, né? Só que a resolução dela está um pouco baixa, né? Como eu disse, dá para ver os quadradinhos aqui. Então eu vou ensinar a mexer, a resolver isso aqui, mas sem entrar a fundo, né? Depois, numa aula mais para frente, eu vou falar sobre essa questão da geometria. Mas por enquanto, ó, insira uma esfera aqui, eu já deixei ela 3D, né? Com Make Polymesh 3D. Eu vou apertar aqui Ctrl D. Ó, vou apertar uma vez, já deu para ver que ela ficou mais lisa. E vou apertar Ctrl D de novo. Agora está bem lisinha. E com uma geometria mais densa assim, a gente consegue trabalhar melhor, visualizar melhor as ferramentas que eu vou ensinar. Então a primeira ferramenta que eu vou falar aqui é o Stroke. O Stroke é basicamente a maneira com que a sua pincelada, né, seu traço ali, vai afetar a malha. Por padrão ele vem em dots. Dots basicamente ele vai fazer vários pontos, né? Só que os pontos são tão colados um no outro que viram um traço contínuo. Então aqui, por exemplo, eu estou com o Brush Standard, né? Eu posso até colocar ele um pouquinho mais forte e vou passar dar uma pincelada com dots. Então é basicamente que é o padrão, né, que vem no ZBrush que faz essas linhas. Então vou deixar aqui, ó, dots. Aqui não tem nenhuma novidade, né? Mas agora, ó, se a gente vier aqui, tem esse Drag Rect. Se a gente clicar e arrastar, a gente vai ver que ele começa com uma bolinha pequena e vai aumentando. Ou seja, aqueles pontos que se repetem várias vezes aqui, você vai fazer só um, né? No caso é um ponto redondo, que ele vai crescer de acordo com o tanto que você arrastar. Então, ó, cliquei, arrastei e vou indo assim até soltar. Aí ele vai ficar uma bolinha. Então isso aqui é legal para você fazer alguns detalhes, ó. Se você quiser fazer tudo do mesmo tamanho, assim, uma coisa mais controlada, tem aqui o Drag Rect. O próximo é esse Freehand, que ele, assim, teoricamente ele é um pouco diferente do Dots, mas na prática é a mesma coisa, ó. Então não precisa nem de entrar a fundo nisso não. Eu nunca uso Freehand, eu sempre uso Dots. Esse Color Spray também eu vou deixar para falar dele um pouco mais para frente, mas agora eu vou falar do Spray. Olha que bacana. O Spray ele basicamente vai realmente dar vários pontinhos, né, como se fossem várias pinceladas pequenas espalhadas de maneira aleatória pelo seu modelo, ó. Se eu até colocar pequeno aqui, dá pra ver dá pra fazer uns efeitos, sei lá, uma escama de dragão, alguma coisa assim, ó. Dá pra fazer um efeito bem legal. Então o spray é basicamente isso, como o próprio nome diz, né, um spray, vão vários pontinhos. E por último, aqui nós temos esse Drag Dot. Eles parecem com aquele Drag Rect, só que ele não vai alterar o tamanho da pincelada, ó. Ele vai alterar a posição. Então, onde eu posicionar aqui, ó, ela vai ficar. E se eu quiser fazer maior ou menor, é só mudar o tamanho do brush, né? Então isso aqui é muito legal, por exemplo, se eu quero fazer botões na camisa do personagem, né? Todos os botões têm que ser do mesmo tamanho, eu posso vir aqui, ó, e ir posicionando. Se eu quiser deixar esse botão... Atualmente ele está muito redondinho, né? Se eu quiser deixar ele mais quadrado, eu mexo naquela função que eu já mostrei, que é o Focal Shift, né? Eu vou deixar o Focal Shift um pouco menor aqui, ó. Tá vendo? Que a bolinha do meio aqui do cursor tá maior, ou seja, a borda da pincelada vai ficar mais dura. Aí que legal, aí fica realmente parecido com um botão, ó. E se eu quiser, sei lá, fazer os dois buraquinhos no botão aqui, eu posso colocar o brush ainda menor, no caso aqui segurar o Alt, lembra? Aí eu posso fazer os buracos, ó. Aí que legal. Então, de Stroke aqui não tem nenhum segredo. São essas 4 funções que eu uso basicamente, né? O Dots, Drag Rect, Spray e Drag Dot. E agora eu vou falar dos alfas. Se a gente clicar aqui em alfa, olha, por padrão ele está off, né? Ele está desligado. Se a gente clicar aqui, a gente vai ver várias imagens. Cada uma dessas imagens é como se fosse o formato da ferramenta que você está usando na sua escultura. Então, por exemplo, eu vou selecionar esse alfa aqui, ó, alfa 29, que ele é umas setinhas. Vou deixar meu brush um pouco maior. Vou voltar aqui o Focal Shift para 0, né, que é o padrão. E vou passar aqui
na esfera, ó. Dá pra ver, né, se a gente passar bem devagar, que ele vai repetindo o formato dessas setas várias vezes, fazendo um traço. Olha que legal. Se eu selecionar outro aqui, por exemplo, um quadrado, ó, ele vai fazer uma pincelada um pouco mais quadrada, né? A quina mais quadrada. Se eu selecionar, sei lá, algum mais maluco aqui, sei lá, esse, tipo uma estrela, né? Ele repete essa estrela várias vezes. Só que assim, usar alpha com dots nem sempre fica um resultado legal, né? Se a gente começar a usar outros modos aqui do stroke, a gente começa a ver um pouco mais sentido nos alphas. Principalmente aqui o drag rect. Lembra que onde eu clico e arrasto ele vai fazer o formato do pincel? Só que como aqui o pincel está seguindo o formato aqui desse alpha, ele vai fazer a estrela, ó. Olha que bacana. Tá parecendo um olho, né? Se eu segurar o Alt aqui, vira um olho, ó. Deixa eu colocar outro exemplo aqui. Tem essa estrela aqui, a Alpha 10, né? Que é uma estrela mais padrão, ó. Só que dá pra ver também que a borda tá mais apagada, né? Se a gente olhar de perfil, o meio tá bem marcado e a borda tá apagada. De novo, se a gente mudar o Focal Shift, resolve isso. Eu vou deixar o Focal Shift em menos 100. Aí agora ele vai fazer a estrela perfeitinho, ó. Aqui ela tá muito forte, né? Se você quiser fazer uma estrela mais baixinha, né? Menos volume, é só diminuir o Z Intensity aqui em cima. Aí eu consigo fazer uma estrela. Se eu quiser fazer aquela bola, sei lá, do Toy Story, lembra? Aquela bola clássica da Pixar? Só pegar, por exemplo, aqui um alfa redondo, né? Fazer a marcação aqui e pegar essa estrela, por exemplo. E aqui eu posso segurar um Alt, ó, pra fazer a estrela negativa. Aí já é mais ou menos assim aquela bola do Toy Story, né? Mas enfim. Então usar o alfa com drag hat é uma ferramenta muito legal. Eu posso usar também com spray, né? Se eu quiser dar uma sprayzada aí de estrelas, ó. Pode dar pra fazer um efeito legal. Eu gosto muito de usar o spray com algum alpha, com esse aqui, olha, esse 23, por exemplo. Que ele já é como se fosse um spray. Então quando junta esses dois, dá uma textura muito legal. Se você quiser fazer textura, por exemplo, de poros no rosto de um personagem, ó, você consegue fazer um efeito bacana. Aqui eu tô segurando o Alt, né, pra ficar negativo. Então você consegue fazer uma textura bem bacana. E também você pode usar o drag dot. Então, mesmo aquela técnica, né, se você quiser fazer botões na cabeça do personagem, você pode escolher um alpha aqui que é mais redondo, assim, dá pra ver, né, que um alpha, por exemplo, como esse 14, é uma esfera mais precisa, né, a borda dela é mais definida. Então, vai gerar uma bolinha aqui mais marcada, ó, mais certinha. Agora, se eu pegar um alpha como esse aqui, ó, 35, a gente vê que é uma esfera, mas que a borda dela é bem suave, então o resultado vai ser uma borda suave. Então a gente tem que ter esse controle aí e saber escolher o alfa certo. E uma coisa legal dos alfas, que a gente pode importar alfas de fora do ZBrush. O ZBrush já vem com esses alfas aqui, mas a gente pode importar e usar imagens do Google, ou imagens que a gente faça no Photoshop, qualquer coisa. Mas antes de mostrar isso, ó, dá pra usar o dots com um alfa legal, por exemplo, esse alfa aqui, ó, é o 59. Dá pra fazer um efeito legal, ó. Se você quiser fazer uma linha, até cabelo mesmo dá pra fazer. Legal, né? Mas enfim, ó, vou mostrar como se importa um alpha. Então, eu vou sair aqui do ZBrush, vou abrir o Google, aí eu já até digitei aqui, né, ZBrush Alpha. É importante falar que os alphas que o ZBrush usa não são nenhum tipo de arquivo específico, não. Assim, não é um arquivo que só serve no ZBrush, não. É uma imagem básica. Uma imagem geralmente preta e branca. Onde o ZBrush vai interpretar que a área preta não vai ser afetada e a área branca vai ser afetada. Então, por exemplo, se a gente olhar aqueles alfas que a gente está usando, né, essa esfera branca aqui, por exemplo, isso aqui é basicamente uma imagem preta com uma bola branca no meio. Aí o preto no ZBrush fica invisível e o branco fica visível, né? O branco vai ser afetado aqui. Então, por exemplo, se eu vier aqui e selecionar essa imagem aqui, né, que é tipo uma imagem preta com os arranhões, e salvar ela, ó, vou vir aqui, salvar a imagem como, e colocar aqui Alpha Test. Salvei em qualquer pasta, vou voltar no ZBrush, agora eu vou clicar aqui em Alpha, Import, né, para importar, e vou selecionar aqui, ó. Olha que bacana que fica. Tá vendo que onde é preto ficou invisível e a gente só vê aqueles riscos brancos? Agora eu posso pegar, por exemplo, o Drag Rect, clicar e arrastar, ó. Ele vai fazer aquele mesmo traço. Aqui tá um pouco estranho, né, porque é um traço muito fininho. A imagem não é muito boa não, mas a gente vê que dá pra fazer uns efeitos legais, né?
Se eu dividir mais uma vez, né, apertar Ctrl D de novo, vai ficar mais nítido, ó. Bem bacana, né? Então, dá pra fazer muita coisa legal. Eu mesmo tenho um alpha que é a minha assinatura, vou mostrar pra você. Aqui, ó, o arquivo tá aqui. E o legal é que o ZBrush suporta arquivos no formato do Photoshop, né? Aí, que bacana. Essa imagem eu fiz toda no Photoshop, essa logo. Então, às vezes, você quer fazer um alpha específico, você pode pegar, sei lá, uma imagem quadrada no Photoshop, desenhar de branco por cima, salvar a imagem e usar como alpha. Então, essa assinatura minha, por exemplo, ó, se eu clico e arrasto, e ela tá espelhada. Tá vendo? Não sei por que aqui eu fiz ela ao contrário. Ah, não, tá certo, ó. No caso aqui da minha assinatura, né? Eu seguro o Alt, né? Aqui tá com Drag Rect. Eu seguro o Alt, clico e arrasto, ó. Ele já cria minha assinatura, a Álvaro aí. Geralmente coloco na parte de trás dos meus trabalhos, né? Sempre que eu posso. Então você pode criar seu alpha personalizado, isso é muito legal. Outra maneira que você pode fazer, né? Inclusive achar outros alphas legais que já vem no ZBrush, é utilizando o Lightbox. Se a gente clica aqui no Lightbox e vem aqui em alpha, ó, o ZBrush tem alguns alphas bem legais de pele, né? De animais, umas coisas assim. Então, por exemplo, eu posso pegar essa pele aqui, ó, parece uma pele de elefante, né? Eu clico 2 vezes aqui, ele já vem pra cá, ó. Aí eu posso usar de novo, né? O Drag Rect. Deixa eu deixar ele mais forte aqui. Se eu segurar o Alt vai ficar melhor. O Alt aqui, no caso, né? Ele vai inverter o valor, né? Então, se a gente fizer sem Alt, a gente vê que as rugas estão para cima. Se a gente fizer com Alt segurado, a gente vê que as rugas ficam para baixo. Então isso é importante também, né? O Alpha afeta, deixa o efeito contrário em quase tudo no ZBrush. Então é isso, recomendo que você brinque, teste os alphas do ZBrush, domine essa parte para você conseguir esculpir o que você deseja, né? Todas as ferramentas que eu estou utilizando, elas por si só não vão fazer nada sozinhas. O que manda é a pessoa que está controlando a ferramenta. Então é isso, espero que você tenha gostado da aula e na próxima aula nós vamos falar sobre alguns brushes um pouco diferentes. Então nos vemos em breve.